papelão simplesmente histórico da Itália. A Itália, nas últimas 5 Copas do Mundo, 2014 e 2010, ficaram na primeira fase da Copa, 18, 22 e 26 fora da Copa. São 5 Copas do Mundo seguidas passando vergonha desde aquela vitória em 2006 na Alemanha. Então, assim, o futebol italiano chegou um momento que ele precisa fazer uma reflexão. E é uma reflexão pesada, porque a Itália tá com um problema dentro e fora de campo. Fora de campo, você não revela bons jogadores, é só vocês verem essa geração da Itália, que ontem jogou contra a Bósnia. Meu Deus do céu, que geração horrorosa. Que geração horrorosa. Além disso, você tem clubes que não são mais protagonistas na Europa. A Inter de Milão, de vez em quando, chega numa final de Champions. A Juventus, anos atrás, a mesma coisa. Protagonista que vence uma Champions, não tem. A última Champions vencida foi em 2010 com a Inter do José Mourinho. São 16 anos um vencedor italiano na Champions. Além disso, você tem uma estrutura de futebol antiga da Itália. O campeonato da Serie A não é um campeonato atrativo, como é a La Liga, como é a Premier League. Para vocês terem uma ideia, a grande maioria dos estádios na Itália são estádios antigos. Como que eu posso dizer? Poucos clubes têm estádios modernos na Europa, na Itália. Então, assim, a Itália ela precisa olhar muito para dentro e ver o que realmente precisa ser feito antes de tomar uma decisão, porque o futuro do futebol italiano está em xeque nesse momento. Está em xeque. Se a gente, brasileiros, que a gente, nossa senhora, a gente mete o pau na seleção, mete o pau na CBF e tal, não sei o quê, se a gente fica preocupado e bravos com o que acontece aqui no futebol brasileiro, e com razão, diga-se de passagem, imagina os italianos. Imagina se o Brasil ficar de fora de 3 Copas do Mundo seguidas. Já pararam para pensar nisso? O mundo acaba. De verdade, o mundo acaba. Não tem mais mundo. Brasil fora de 3 Copas seguidas, uma até vai. E aí já seria um problema. 3, o mundo acabaria. Acabaria. Então, assim, o futebol italiano, ele precisa olhar, antes de qualquer coisa, para sua base. O problema da Itália tá na base. Tá na formação de jogadores. Se a Itália continuar sem revelar bons jogadores, sem os clubes olharem para suas bases, a Itália vai continuar tendo problema no curto, médio e longo prazo. E não são o número de estrangeiros que é o problema, não é isso. Porque até vi esse papo na internet, que a Itália tem muitos jogadores estrangeiros. Tem, mas a grande maioria dos países da Europa é isso que acontece. São poucos países que não têm a sua grande maioria de estrangeiros. A grande questão é o que você faz com a sua base. E eu acho que essa é a questão. O que os clubes estão fazendo? O que a Juventus, a Inter de Milão, o Milan estão cuidando da base? Que jogadores esses clubes estão revelando? Os clubes da segunda divisão olham para a base ou preferem contratar jogadores desconhecidos de outros países? Então eu acho que tem que ser, a Itália tem que fazer uma reflexão geral do que está acontecendo e da onde que a Itália quer chegar. Porque hoje o cenário, como eu já falei, é desanimador e desolador. Se eu fosse italiano hoje, ia estar querendo, sabe, tipo assim, quebrar tudo em algum lugar. Porque é uma vergonha, gente. Aí vem o Gattuso, que é uma falha, né, da Confederação Italiana colocar o Gattuso, que nunca foi um grande treinador, para tentar levar para a Copa. Eu acho que esse foi um dos grandes erros. Quando sai o Spalletti, eu acho que o Gattuso não era o nome para colocar ali. Teriam que colocar um outro nome. E aí eles colocam o Gattuso. O Gattuso vai, numa entrevista coletiva, acha de bom tom falar que as eliminatórias sul-americanas precisavam ser revistas porque davam 6 vagas direto, uma na repescagem e tal. Ok, é a opinião dele. Só o que ele não te falou, que teve gente na Europa, nas eliminatórias europeias, que foi pra Copa do Mundo, fazendo 2 pontos durante as eliminatórias antes da repescagem. 2 pontos. A Suécia não venceu nenhum jogo. A Suécia nas eliminatórias fez 2 pontos. Sabe quantos pontos a Itália fez? 18. A Suécia com 2 pontos foi pra Copa. A Itália com 18 não foi. Sabe por quê? Porque é a regra do jogo. Só que na hora que precisou, a Suécia foi competente na repescagem. E a Itália, pela terceira Copa do Mundo seguida, foi incompetente na repescagem. E aí é simples isso. A regra tá igual para todo mundo. Então na Europa, todo mundo sabe a regra. Por que só a Itália das grandes seleções fica de fora? Se o problema é o número de seleções que vão na América do Sul, por exemplo. Qual o problema? Por que a Espanha não fica fora? Por que a França não fica fora? Por que a Inglaterra não fica fora? Só a Itália. Porque a Itália tem um futebol horroroso. Porque a Itália tem um problema sério em revelar jogador. Porque a Itália, você olha o time da Itália e você olha, você vê que o Tonali é o melhor jogador da Itália, talvez. O único que tá na Premier League, num time no Newcastle. Cara, você tem um problema. Você não tem nenhum craque. E não é craque. A Itália não tem nenhum excelente jogador. Tem bons jogadores e jogadores medianos. E acabou.
e acabou. E a grande maioria de jogadores medianos. E aí você tem jogadores que tomam decisões burras, como a do Bastoni ontem, porque o Bastoni, o jogo 41 no primeiro tempo. Irmão, você não pode ser expulso. 41 no primeiro tempo, o seu time só tá ganhando de 1-0, fora de casa, num estádio hostil, você não pode ser expulso. Você não pode ser expulso. Leva o gol, empata o jogo 1-1 e segue 11 contra 11. O que o Bastoni ontem fez, pra mim, na minha opinião, foi uma grande burrice. Uma grande burrice. Ele tomou a decisão errada. Ele tomou a decisão errada. E pra mim, essa decisão custou a vaga da Itália na Copa do Mundo. Porque, cara, se a Itália tava jogando bem, tava administrando o resultado, tava tranquilo o jogo, até a expulsão do Bastoni. Então eu acho que a Itália precisa, de um modo geral, fazer uma grande reflexão. Porque, assim, de verdade, mesmo que a Itália fosse pra Copa, não ia fazer grandes coisas, porque a safra é muito ruim. Se a gente acha a safra do futebol brasileiro ruim, olhem a escalação da Itália. É assustadora, assustadora. Até os jogadores que um tempo atrás jogavam bem, por exemplo, o Di Marco, cara, mas fez uma partida ontem que foi nojenta. Nojenta. A partida do Di Marco ontem, pelo amor de Deus, cara. Cara, que coisa horrorosa. Tanto que o gol sai, o cruzamento sai do lado dele. Então, assim, a Itália, ela precisa rever tudo. Tudo. Mas o principal é como eu, como seleção, posso, ou melhor, como confederação, melhorar o futebol italiano para começar a revelar jogadores. Gente, compare o tamanho da Itália, compare o tamanho de Portugal. Olhem os jogadores que Portugal revelou nesses últimos anos. Bruno Fernandes, a Itália não tem um Bruno Fernandes. A Itália não tem um Bernardo Silva. A Itália não tem um Vitinha. A Itália não tem um João Neves. Cara, olha isso. Não vou nem falar em Cristiano Ronaldo, para não humilhar. Para não humilhar. Que aí é humilhação. Então, assim, ou a Itália acorda, ou a Itália vai continuar passando vergonha atrás de vergonha, Copa atrás de Copa. Ou os caras colocam a sandália da humildade, caem na real e mudam o futebol italiano, mudam de um modo geral, faz com que seja uma liga mais atrativa, faz com que tenham estádios modernos, faz com que os clubes revelem mais jogadores, ou a Itália tá fadada ao fracasso. E vou falar uma coisa para vocês. O Brasil precisa olhar para a Itália e falar, opa, eu tô indo por aquele caminho e não posso. E mudar a rota. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, comenta. Para você, a Itália vai dar a volta por cima ou você acha que é um cenário muito, muito, muito preocupante? Valeu!